Volta aqui na ZYD 908, Rádio 96 FM de Bauru, uma emissora do grupo JG de Comunicação, 96 FM, Rádio Criativa e Nova Cultura. Emissoras do grupo JG de Comunicação, que em parceria com o Jornal da Cidade e JCNet, apresentam o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Uma ótima manhã de segunda-feira, hoje dia 29 de maio de 2023. Eu sou o Ricardo Bizarra. Comigo aqui na bancada, Reinaldo Cafeu, nas ruas de Bauru, Alexandre Colim e Josemar Júnior, além de um time de peso do jornalismo colaborativo da 96 FM e do Jornal da Cidade. Às 7 horas mais 3 minutos, e o que já foi notícia aqui na primeira hora do Cidade 360. Você ouviu na primeira hora do Cidade 360 que, na busca do governo por ampliar a base na Câmara, PT e partidos do Centrão são os que mais receberam emendas. E você ficou sabendo que pressão do governo. IBAMA vai reanalisar pedido da Petrobras para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Falamos também dos integrantes da CPI do MST que chegam nesta manhã a Presidente Prudente para se reunir com a polícia e também visitar as áreas a área rural ali da região de Presidente Prudente. E ainda hoje no Cidade 360. Daqui a pouco o Gabriel Pagani destaca que o Ibovespa fechou a semana com leve ganho, o dólar em queda, semana decisiva para a negociação do teto da dívida americana. Mercado de olho no Boletim Focus e no arcabouço fiscal. E hoje tem a entrevista do dia. Já aqui no nosso estúdio, Luciana Moscardi Grillo, integrante da Comissão Técnica da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Ela vem para falar de maneira técnica sobre a reforma tributária. Bom dia, Luciana, bem-vindo. Bom dia Cafeu, bom dia Bizarro, uma alegria poder estar aqui esclarecendo vocês sobre esse tema tão relevante que está aí sendo debatido todos os dias e que se relaciona ao futuro do Brasil. Perfeito, a Luciana fica conosco até o fim do programa para a gente trabalhar, devidamente assessorado pelo MECA. Boa. 7 horas mais 5 minutos, dá né? Pra mostrar a carinha. Dá pra mostrar a carinha. Pera aí, aqui, ó. Esse é o Meca, ó. Pronto. Tchauzinho, Meca. Tchau. Aí, boa. Muito bem. Não basta ser, tem que participar. Tem que participar, exatamente. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente conversa aqui com a Luciana Moscardi Grillo. 7h05, eu peço licença para nossa audiência para falar da IT-EAD, que já é realidade aqui em Bauru e também em Botucatu. Com nota máxima junto ao Ministério da Educação, nota 5, a IT deu início a 4 cursos superiores de tecnologia em gestão EAD. São eles: Comércio Exterior, Finanças, Marketing Digital e Recursos Humanos, todos com 2 anos de duração. Para o gestor educacional da IT, Flávio Toledo, a proposta é diferenciada. Além dos conteúdos serem produzidos e ministrados pelos professores da casa, toda a estrutura de EAD, que envolve equipe técnica e pedagógica, estudo de última geração e ambiente virtual de aprendizagem, tudo isso é operado por uma equipe formada por técnicos especializados e professores da instituição. E as ofertas foram projetadas a partir da estrutura curricular e que busca uma formação técnica e humana do aluno e utiliza uma plataforma digital toda desenhada para que a jornada seja agradável e uma experiência de aprendizado. Gostou? Quer saber mais? Tem o WhatsApp, Cafeu? 981197070. Confirme. 981197070. Às 7 horas mais 7 minutos, para você empreendedor e empresário que ouve aqui todas as manhãs o Cidade 360, já pensou em ter os seus produtos nos maiores pontos de venda do Brasil? Com a Tray, você pode. Lá você pode montar a sua loja virtual e integrar com os principais marketplaces do país. São shoppings virtuais como o Shopee, Mercado Livre, Magalu. São mais de 20 opções. E além disso, você integra também com as redes sociais. E você vende em vários lugares ao mesmo tempo e gerencia todos os seus produtos em um único painel. Dá uma olhadinha lá no site, ó, criarminhaloja.com.br, criarminhaloja.com.br, e se você quiser uma orientação técnica, tem o WhatsApp. 99108-5240. Confirme. 99108-5240, 7 horas mais 8 minutos. 7 e 8, como anunciado aqui no nosso estúdio, a Luciana Grillo, né?
querido Grilo, ex-secretário aqui, uma curta passagem, homem do Porto Seco, prazer em recebê-lo aqui, viu, Luciana? Prazer é meu, como eu disse, é uma alegria poder estar aqui. Então, Luciana, nós estamos falando, né? Hoje tem inclusive um evento sobre esse tema, a gente depois vai falar sobre ele. Nós temos 2 projetos no Congresso, né? Exatamente. Sendo avaliado. O que está mais ali para chegar não vai ser uma reforma tributária completa, né? Nós teremos o que mais focado no consumo, é isso? Bom, existem assim, já a reforma sobre a tributação do consumo, ela tem 2 propostas de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110. Apesar delas tratarem especificamente da reforma sobre o consumo, elas seriam uma primeira etapa de muita relevância para que então, na sequência, pudesse ser tratada a reforma tributária sobre a renda. Mas essa do consumo, ela é relevante porque ela destravaria o país no sentido de permitir a reindustrialização, o fomento, desenvolvimento do Brasil, de modo a podermos discutir a renda de uma forma mais tranquila numa próxima etapa. Então, ela é fatiada, mas ela já traz uma revolução em termos de desenvolvimento. Tanto a PEC 45 quanto a PEC 110. O que ele busca, vamos lá, primeiro, sempre há uma expectativa de quem está aqui de uma simplificação do sistema. Acho que se a gente somar todos os tributos, chegaríamos a quanto? Se a gente falar em imposto, contribuição e taxa, uns 90 por aí? Bom, a tributação sobre o consumo no Brasil hoje, ela representa 44% da arrecadação total. Dá em torno de 14,5 pontos percentuais do PIB. Tá? Dizer, ela é muito relevante. Mas eu não estou falando de um ponto de vista da simplificação, né? Hoje você tem PIS, COFINS, você tem IPI, são os impostos federais, ICMS, depois você vem para o ICMS, depois ISS. O projeto de reforma pretende simplificar isso. Pretende unificar esses impostos. Você teria o quê? Um imposto sobre bens e serviços? A PEC 45, ela fala em unificar esses 5 tributos. Aliás, ela fala em unificar inclusive a CID combustíveis. Tá? Então você trataria um único imposto, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, unificaria PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e CID. Na hora de recolher isso, seria uma única via ou... Seria uma única via com arrecadação centralizada, gerida por um conselho federativo e que faria a distribuição desse pagamento para estados e municípios. Aí não correria um risco de uma eventual inadimplência ter problema com todos eles? Eu estou pensando na cabeça do empresário. Sim, sim. Eu cheguei hoje lá, né, Meca? Tenho aqui 10 moedas, tem 15 moedas para pagar, né? Salário, o aluguel, aqui tem um tributo federal, aqui tem o ISS, eu vou pegar aqui o ISS, vou pagar que esse encaixa no meu bolso. Uma centralização, uma unificação. Eu cheguei lá e falei, 2 moedas para pagar o ISS eu tenho, mas 10 moedas para pagar todos eles eu não tenho, eu fico inadimplente. Não corre um risco? Bom, então a gestão desse... na verdade, você vai pagar a guia pela circulação da mercadoria ou pela prestação do bem ou do serviço, você vai pagar a guia com o imposto cheio. Você não vai ter opção de pagar, por exemplo, uma parte do imposto. Não, isso que eu estou devido, falando, né? isso que eu estou falando. Qual é hoje você tem... Agora, o risco da inadimplência, assim, o que acontece? Você vai ter outros mecanismos, por exemplo, o direito do crédito do adquirente, como é que funciona o ICMS hoje? Você emite uma nota fiscal de venda de mercadoria, você destaca um valor de ICMS, se você está vendendo para um outro contribuinte, ele credita esse valor de ICMS destacado, que vai bater com as saídas que ele promover Você só paga pelo valor que você agrega. Pelo valor que você agregou. Da mesma forma, vai acontecer com o IBS, né? Só que você vai ter direito a um crédito muito mais amplo, né, em relação ao que você tem hoje. Por exemplo, hoje se você é uma indústria e contrata, por exemplo, um marketing, ou você contrata um serviço de consultoria jurídica... Que não é da atividade fim. da atividade fim, você não tem direito a esse crédito. Agora passa a ter. Agora você passaria a ter, porque como é tudo o IBS, né, não é prestação de serviço separada de venda de mercadoria ou industrialização, esse tipo de coisa, você teria direito ao crédito amplo,
né? E aí, então, para bater com as suas operações de saída. Agora, há um deslocamento de tributação sobre bens e tributando mais os serviços, porque mudou a matriz econômica do país. A área de serviços passou a ter uma relevância muito grande, a chegada dos streams, os Ubers da vida, etc. Há um deslocamento disso? O que você tem, na verdade, assim, você hoje tem uma base de ICMS extremamente corroída. Porque o mercado das coisas está perdendo lugar para o mercado dos serviços. É natural. Antigamente você entrava numa loja, comprava para o seu filho um console de videogame, o cartucho do videogame, isso tudo era material, tangível, né? Hoje a criança entra numa loja virtual, ela baixa o jogo, isso tudo é serviço, o ICMS não alcança isso. E a tendência é que isso seja cada vez mais ao longo do tempo. Então, e você acaba tendo muito litígio entre ICMS e ISS, porque existe uma disputa, principalmente entre grandes municípios e os estados, de qual é a base de incidência do meu imposto, né? E isso provoca uma corrosão do ambiente de negócios terrível. Então, a unificação dessa base, eu não digo nem de deslocamento da tributação, mas você permitir que você tribute adequadamente todas essas movimentações financeiras, sejam elas advindas de uma venda de mercadoria, sejam elas advindas com a unificação, de uma prestação de serviço. Outra questão envolve as secretarias de Estado, em que você tem o imposto pago no destino. Exato. E aí o Estado de São Paulo sempre se coloca, eu serei prejudicado. Mas pelo que eu entendi da lei, teria uma transição de 20 anos, exatamente. Parece uma condição política, né, estabelecida. Criaria um fundo de compensação. Exatamente. Para garantir a arrecadação pelos primeiros 20 anos, você garante a arrecadação. Hoje já existem estudos que identificam que talvez esse prejuízo que o pessoal achava que ia ter com a tributação no destino não seja tão efetivo, porque você também tem um grande mercado consumidor em São Paulo. Né? Então, da mesma maneira que você vende para fora, você compra. Exatamente. Agora, você tem um ganho tão grande, porque quando você pensa que você vai acabar com guerra fiscal, porque hoje é fácil, né? Você faz guerra fiscal dando benefício com o chapéu do outro, né? Aí, então, fica realmente complicado. E você acredita que haverá uma adesão do Estado? Porque sempre que eu vejo da reforma tributária, ela emperra nos estados, né? Porque o secretário de Fazenda tem lá o seu orçamento, ele olha, puxa, essa reforma aqui é muito boa, mas eu vou perder grana e eu preciso me segurar. Aí vai aquela pressão em cima dos deputados, eles engavetam e vão empurrando. Porque se a gente pensar em termos de reforma tributária, há quantos anos, né, a gente fala disso, né? Nossa. Então, virou até aquela coisa, né? Toda a campanha eleitoral. Uma certa chacota, exatamente. Né? Você acredita que é possível que... O que eu acredito é que talvez nunca tenha havido um alinhamento de esforços tão grande como nesse momento. Então, você tem hoje alinhados instituições, academia, governo, você tem alinhados setores econômicos relevantes, como o caso da indústria. Então, hoje existe um alinhamento favorável a essa aprovação. O pessoal de serviço nem tanto, né? Nem tanto, porque eles estão vendo que vai ter aí uma... Eu acho que o pessoal tem muita notícia que a gente vê falando assim, puxa, vai aumentar demais a alíquota da educação e da saúde. Esse é o principal apelo. Mas a proposta de reforma que vem sendo encaminhada, que vem sendo delineada, que é aí uma conjunção entre a 45 e a 110, capitaneada por um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados, e que deve emitir um relatório aí talvez até o final do próximo mês, ela vem trazendo a possibilidade de alíquotas diferenciadas para esses setores. Seriam setores considerados estratégicos. Talvez até o agro entraria nisso daí também, tá? Então, nesse sentido, talvez quando sair esse relatório, toda essa polvorosa, ela se aquiete um pouco, de falar assim, olha, agora nós temos garantias efetivas de que o texto vai trazer a possibilidade de alíquotas diferenciadas para esses setores estratégicos, e então o ganho com simplificação e com a reindustrialização, postos de trabalho, isso vai ser muito maior do que eventualmente esse aumento de alíquota na parte de serviços. Bom, nós temos o IBS, que seria esse imposto sobre bens e serviços, e também fala-se de um imposto seletivo. Como é que ele funcionaria? O imposto seletivo, ele vai funcionar apenas para coibir a comercialização de produtos que seriam danosos ao meio ambiente e também para a saúde. Então seria um específico, por exemplo, sobre fumo, combustíveis fósseis, enfim, assim, bebida alcoólica, com certeza, né?
São impostos assim que, se você for pegar todas as boas práticas internacionais em termos de política tributária, você tem impostos que visam ao combate de mercadorias ou mesmo de serviços que operam contra meio ambiente e contra a saúde humana. Então, Luciano, só para a gente deixar claro para a nossa audiência, simplificação vai existir? Muita. Sai dessa loucura e de tantos tributos que nós temos para algo mais simples, mais palatável, e que as empresas não vão precisar ter aquele grande contingente só para ficar atendendo às obrigações acessórias. Perfeito. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Segundo, ele diminui a carga tributária. A premissa de que hoje está na casa de 34%, 35% do PIB. A premissa, na verdade, é de mantença da carga tributária. Ou não seja, é de diminuição, mas também não é de aumento. Ou seja, para garantir o tamanho que o Estado brasileiro está, a arrecadação que fica como tal. Exato. Esse é o terceiro ponto. E aí, além da simplificação, e aí você teria a facilidade de você controlar tem isso, algumas coisas, por exemplo, o crédito amplo, né? Porque hoje existe um nível de litígio. Cumulatividade, não cumulatividade e tudo mais. Exato, é isso que ele vai atacar. Você tem hoje, assim, por exemplo, vou comprar isso daqui. Eu vou usar isso aqui no meu processo produtivo? Sim ou não? Eu posso acreditar? Não posso acreditar? Você tem um nível de litígio em cima disso. O contencioso tributário hoje no Brasil ultrapassou 5 trilhões de reais. O que é contencioso tributário? Qualquer litígio tributário em termos de administrativo e judicial. 5 trilhões de reais é a casa de 75% do nosso produto interno bruto. Você considerando aí que você tem em torno de 19 anos para terminar um processo entre a fase administrativa e a fase judicial, você está falando de um nível de recuperabilidade absurdo. Então você, além de ter processos, você não recupera, ainda que o tributo seja considerado devido, você não recupera. Você tem 19 anos, as pessoas morrem, você imagina as empresas. E aqui não quero ferir a ética, mas eu vejo também um lobby de alguns escritórios jurídicos que se estruturaram em cima das recuperações de crédito sobre essas teses. Olha lá, alguém chega lá na tua empresa e fala, olha, como é que está sua conta de energia? Olha, você tem direito a recuperar o ICMS, você não está aproveitando. Vamos entrar com processo administrativo, senão a gente entra no judicial. As aventuras jurídicas são as mais lindas que você pode olha, você está recolhendo INSS sobre verba indenizatória. A gente teve agora, ultimamente teve toda uma celeuma em cima da DIFAL, né? Mas era um problema da DIFAL devida pela pessoa física. O que é a DIFAL? O diferencial de alíquota. Você vende de um estado para outro, você tem uma alíquota. Quando você vende para um consumidor final, seja ele empresa, seja ele pessoa física, você tinha que recolher a diferença da alíquota interestadual e interna para o estado. Isso, para as pessoas jurídicas, ela sempre valeu, desde a Constituição Federal de 88. E para as pessoas físicas, isso é mais recente, a partir agora de 2018. Mas aí foram necessárias leis estaduais e tudo mais. Enfim, o STF falou, não, isso aqui vai valer agora a partir de 22 só, né? Quando vieram as leis estaduais. As empresas começaram a entrar com ações, falando assim, não, eu também não quero pagar, só quero pagar a partir de 22, quero recuperar tudo que eu já paguei dos últimos N anos. Falei, meu amigo, você paga isso desde que a sua empresa existe. Isso está mais do que fundamental. Não teve surpresa jurídica nenhuma para você. Não há que se falar em princípio de anterioridade se você já pagava isso, que é o fundamento da tese da pessoa. Quer dizer, somando todas essas discussões de teses, chega aí a 75% do PIB brasileiro. Exatamente. Essa é o número. Exatamente. Bom, são 7h21, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A Luciana fica conosco aqui, nós vamos falar do evento, inclusive, de hoje à noite lá no Ciesp. Nós teremos, depois do intervalo, a participação do Colim, trazendo a prestação de serviço. Também vamos falar da sessão da Câmara de hoje. A política também é pauta aqui no Cidade 360. Cidade 360, volta já. 96. Ótica Prime. Festival de Marcas e Grifes Ótica Prime. É mais do que um atendimento, é sobre uma nova experiência. Siga no Instagram, é Ótica com K, hein? @Ótica Prime. Rua Rio Branco 2615, no Metropolitan Square. Ótica Prime. Ótica Prime.
Já pensou em ter os seus produtos nos maiores pontos de vendas do Brasil? Com a Tray você pode. Lá você pode montar a sua loja virtual e integrar com os principais marketplaces do país, como Mercado Livre, Magalu e muitos outros. E também com as redes sociais. Sabe o que isso quer dizer? Vender em vários lugares ao mesmo tempo, gerenciando tudo em um único painel. Quer saber mais? Acesse criarminhaloja.com.br ou chame no WhatsApp 14 99108 5240. Haddad Volpe, locações e vendas imobiliárias. Haddad Volpe, lançamentos, administração. Haddad Volpe, segurança, ética, agilidade. Haddad Volpe, credibilidade, honestidade. Rua Joaquim da Silva Mata, 1252, no piso superior do Bauru Shopping. Haddad Volpe. Fone 3104-1234. Haddad Volpe, fazendo parte da sua história. No ar, nas mídias sociais, Em todo lugar. 96 FM. Eles são fofinhos e peludos, mas também sentem frio. O friozinho chegou, então corre pra Nova Agroserve. Na Nova Agroserve você encontra tudo para manter seu pet aquecido. Casinhas, caminhas, roupinhas e muito mais. Nova Agroserve, Nações Unidas 315. A Proeste Nissan preparou as melhores ofertas para o mês de maio. Confira. Novo Nissan Kicks Active, com super valorização do seu usado e 3 revisões inclusas. Novo Nissan Sentra com parcelas a partir de R$ 1.899 no plano Nissan Replay. Novo Nissan Versa com taxa zero. Novo Nissan Frontier com taxa zero e super valorização de até R$35 mil no seu usado. Grupo Proeste, há mais de 30 anos te levando mais longe. No trânsito, escolha a vida. Você já conhece a Futuro Peças Diesel de Jaú? A Futuro distribui peças de picapes, vans, caminhões e ônibus para todo o Brasil e tem uma equipe treinada para melhor atendê-los. Acesse futuropeças.com.br e conheça melhor a nossa loja. Futuro Peças Diesel, 14-3622-0497 Jaú. Back to the hits faster. The hits are on. New music. I love new music. 96 FM. Atenção, chegou a hora de recuperar a sua performance sexual e o mais importante, resgatar a sua autoestima para fazer sucesso na hora H. Agende já a sua consulta no Instituto Homem. WhatsApp 0800 022 0222. Instituto Homem. Flávio Machado, 196137. O Grupo Alphaville e a Caetano Empreendimentos estão com um novo lançamento em Bauru. Projetado para você e sua família viverem como sempre sonharam, com a melhor qualidade de vida. Lotes médios de 265 metros quadrados, segurança 24 horas, lazer e muito mais. É ou não é um novo horizonte de felicidade? Visite o estande de vendas na Avenida Getúlio Vargas, 1-25. Você está ouvindo Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Agora são 7h mais 25, já estamos de volta e vamos então para as ruas de Bauru. As informações com ele, Alexandre Colim. Oi, Colim. Haja criatividade, né, Bizarra? Mais uma vez no plantão policial para falar de um golpe novo na praça. Dessa vez o tal do golpe do celular emprestado. Assim, parece uma coisa boba, mas infelizmente está acontecendo com uma certa frequência, e o último registro de um caso assim aconteceu esse fim de semana aqui na cidade de Bauru. A história se desenvolve da seguinte forma: tem lá, de repente, uma mulher, às vezes bem apessoada, etc. Ela se aproxima de uma vítima em potencial, assim aconteceu, se aproximou e, olha, eu preciso do seu celular emprestado, estou sendo perseguida, alguém está atrás de mim. E aí, às vezes, a pessoa, né, a vítima, no afã de ajudar, pega, desbloqueia o telefone, Bizarra, para que essa mulher que está se passando, tem essa estelionatária ardilosa, faz toda uma cena ali de fato, né, apresenta todos os sinais de que poderia sim estar sendo perseguida, e aí essa mulher pega e faz ali, simula fazer uma ligação e de repente aparece um outro homem, claro, evidentemente mancomunado, né, aliado, comparsa dessa criminosa. Ele chega, ameaça estar armado e rouba e simula ali um assalto à mão armada do telefone celular que a criminosa tinha acabado de emprestar da vítima. E aí o bandido, ele foge em direção a que ponto, a que lugar, aqui da região central, já que esse último caso foi ali na Agenor Meira com a Ezequiel Ramos, ou seja, centro da cidade. O bandido foge para onde?
linha férrea. Todo tipo de crime que acontece no centro da cidade tem a linha férrea como rota de fuga, e assim o criminoso fez. A vítima acionou a polícia militar. Foram os policiais da Rocan, etc., para atender a essa ocorrência. E ali naquele primeiro momento, todas as evidências, as informações davam a impressão de que, de fato, aquela mulher também teria sido uma vítima daquele criminoso que, armado, ou pelo menos simulando estar armado, acabou, né, roubando o celular do homem que emprestou o celular para a mulher. Parece complicado, mas não é. E aí, bizarra, algum tempo depois, e aí fica, mas assim, o registro muito mais do que necessário. Os policiais que atenderam a ocorrência num primeiro momento não desistiram dela. E aí, em patrulhamento pela região central, são policiais da Rocan, né, que trabalham com auxílio de motocicleta, eles passaram, por acaso, em frente a uma loja que presta atendimento, auxílios diversos, para aparelhos celulares, que fica na rua Araújo Leite. E ali, eles identificaram, lembraram, né? Viram aquela mulher com as mesmas características, e ela estava ao lado do rapaz com as mesmas características também, que minutos antes tinha simulado roubar aquele telefone celular. Os policiais então fizeram a abordagem, e aí o dono da loja não tinha absolutamente nada a ver com essa situação, ele apenas foi a mulher e o comparsa, né, que tinham participado desse crime. Eles foram até essa loja fazendo a proposta de vender aquele telefone que tinha sido roubado por R$250. E o dono da loja não comprou o telefone por essa razão. Ele não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Os dois, a mulher que simulou estar sendo perseguida e o homem que a assaltou, obviamente tudo, né, uma situação extremamente estratégica e ali elaborada, costurada minuciosamente. Ambos foram presos pelo assalto à mão armada e pelo estelionato também. Portanto, a dica agora é muito simples. Se alguém tentar emprestar seu telefone, não empreste, principalmente aqui na região central, em hipótese alguma, porque pode estar sendo vítima de 2 crimes. Primeiro, um golpe, um estelionato, e também, pelo menos uma simulação, né, de um assalto à mão armada. Portanto, as pessoas precisam ficar muito espertas aqui na região central da cidade. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Ponto pra polícia, né? Obrigado, viu, Colim, pelas informações. Daqui a pouquinho o Colim e o Josemar de volta trazendo mais informações aqui pra gente. 7h mais 29 minutos. Vamos falar então da política bauruense. Hoje tem sessão da Câmara Municipal. E em primeira discussão está o projeto de lei de autoria da prefeita municipal que institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal, o Refis. Caso a proposta seja aprovada, os débitos vencidos até 31 de dezembro do ano passado poderão ser pagos à vista com 90% de desconto sobre os juros moratórios. Para parcelamento em até 12 vezes, o desconto é de 70%, e para a parcelamento em até 24 meses, o desconto chega em 50%. Já para o prazo de 120 meses, não haverá descontos para créditos de uma mesma incidência tributária de 100 mil até 1 milhão de reais. Por fim, o prazo de 180 meses, sem qualquer remissão nos juros moratórios, é destinado então para créditos de uma mesma incidência tributária superior a 1 milhão de reais. Se o projeto for aprovado, a adesão será de 2 de agosto a 3 de outubro. Já os clubes e agremiações, o prazo será em 31 de julho. Bom, e é um tema que está na Câmara, e hoje na sessão da Câmara, é claro que nós teremos também discussões políticas. A questão da saúde é outro tema, né? Porque o recém-nomeado assessor da Secretaria Municipal de Saúde, o Lázaro Guilherme Piunti, foi contratado em 18 de maio pela pasta, né, e a titular, e a que trouxe ela, a Júlia Putametti. Ele acaba de pedir demissão do governo Suelen, viu, o Bizarro? Pois é, viu, Café? É a segunda baixa na pasta desde o dia 10 de abril. O Miguel Silveira Júnior foi o primeiro, né? Nomeado e demitido no intervalo de apenas um dia. Uma condenação por improbidade e ações ainda em aberto pesaram contra o Silveira. No caso de Piunti, um documento revelado inclusive pela vereadora Estela foi o estupim para sua saída. Na tribuna da Câmara, Estela exibiu um boletim de ocorrência que mostra uma denúncia de violência doméstica registrada pela ex-mulher de Lázaro. O caso chegou a evoluir por uma medida protetiva, mostraram documentos exibidos pela petista. Nesta sexta
sexta-feira, melhor dizendo, Piunti entregou uma carta à secretária de saúde dizendo que são falsas as denúncias sobre violência doméstica. O trecho da carta diz o seguinte: em toda a minha vida nunca passei por ataque tão vil e preconceituoso. São anos de serviços públicos em diferentes cidades e diferentes estados, diz o texto. E continua: mesmo todos na administração pública sabendo que é fato inverídico, mesmo com o seu apoio, referindo-se, à Júlia e da prefeita Suelen Rosinho, meu trabalho ficou comprometido, sendo impossível realizá-lo com a qualidade que comprometo. Prossegue essa carta, Cafeu. A prefeita Suelen Rosinho afirmou que o assunto Piunti está encerrado e que ainda não há um substituto definido, embora alguns nomes já estejam sobre a mesa. E a prefeita ressaltou, no entanto, que o boletim de ocorrência que a Estela se referiu foi arquivado. Abre aspas aqui para a prefeita. O Lázaro entendeu que foi a melhor decisão no momento, até porque isso afetou a sua vida pessoal. Bom, se o Lázaro entende que é inverídico e é uma acusação, vai entrar no campo aí criminal, ele pode entrar com uma ação. Bom, hoje, além da questão do refis, também teremos um recurso do Ministério Público contra a sentença que absolveu o ex-prefeito Rodrigo Agostinho numa ação de improbidade que contesta repasses à Indurbe durante anos em que o atual presidente do IBAMA foi prefeito. Ali vai tendo uma repercussão. Nós vamos acompanhar, o André Fleury estará lá na sessão e amanhã a gente vai repercutir tudo que trouxer aí a política local. São 7h33, nós seguimos aqui com a entrevista da Luciana Moscardi Grillo, que é integrante da Comissão Técnica da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Nós estamos falando da reforma tributária, hoje à noite vai ter um evento no Ciesp sobre o tema, mas antes da gente falar do evento, tem muita gente perguntando aqui em dúvida se vai mexer na estrutura do Simples Nacional, Luciana. Não vai. Pelo menos essa reforma que está lá. Tanto a PEC 45 quanto a 110, nenhuma delas prevê alteração com relação ao Simples Nacional. O que a gente espera é que talvez a simplificação que nós vamos trazer em termos de reforma permita ao empresário que hoje está no Simples desejar caminhar para um regime periódico de apuração sem que isso comprometa os níveis de simplicidade que ele conta hoje, podendo recolher. Ou seja, pode não ser tão vantajoso ficar no Simples. Exatamente, ele vai poder decidir permanecer no Simples ou não, sem verificar a questão da complexidade do atual regime tributário. Desde da Lei Candir, essa questão envolvendo as exportações sempre foi um grande problema, Você tem lá na Lei Candir havia uma necessidade de compensação da redução tributária dos estados. O Brasil precisa ter competitividade internacional, você tem para exportar inúmeras variáveis, Você tem o problema do câmbio, você tem as tarifas, você tem que conquistar o cliente internacional e nós temos o tal do custo Brasil que nos tira, essa competitividade. Sim. O que a reforma tributária pode trazer de concreto para a exportação brasileira? Duas coisas. A primeira é reduzir a cumulatividade parcial nos elos da cadeia produtiva. Porque hoje, como você tem imposto incidindo sobre imposto incidindo sobre ele mesmo, e imposto incidindo sobre aquilo que você não recupera crédito, que é aquilo que justamente que eu falei, você tem lá uma consultoria jurídica, uma consultoria de marketing, e você não consegue recuperar esse crédito porque ele não está diretamente integrado na cadeia produtiva, você tem, apesar da não cumulatividade dos impostos incidentes sobre o consumo, uma cumulatividade parcial nos elos da cadeia. Se você tem cumulatividade parcial, você vai gerando custo a cada elo produtivo e, portanto, acaba sendo mais vantajoso você exportar um produto pronto e importar um produto acabado do que você industrializá-lo no Brasil. Um produto em elaboração, ou seja, uma matéria-prima básica e um produto acabado. Exatamente. Você importa pronto e exporta primário. Você vê que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja em grão e farelo de soja e importa óleo de soja. É o que a gente chama, vamos ser numa linguagem mais empresarial, de nós não conseguimos agregar valor ao produto exatamente porque um dos entraves é a questão tributária. É desvantajoso você agregar valor em cadeias dentro do Brasil. Só. Aí você vai vender, por exemplo, roupa, você vai, vou trazer pronto isso e vou vender direto ao consumidor final, seja loja física, seja via as lojas digitais, mas eu vou trazer essa confecção
pronta de outro país, porque aqui não vale a pena produzir, porque aqui eu perco cumulativamente. Outra questão com relação à exportação é a recuperação dos créditos, porque o que acontece? Hoje, Lei Candir, tudo isso, diz o seguinte: na exportação eu posso me creditar dos meus insumos, eu exporto sem incidência e posso manter todos esses créditos. E aí, então, esse saldo credor é convertido em crédito acumulado, ele é apropriado por esse empresário e ele pode usar esse crédito para adquirir equipamento, adquirir insumo, pagar energia elétrica, enfim. Vira uma moeda. Vira uma moeda para ele. Quando você tem isso, mas você não recebe esse valor dos estados de forma geral, ou demora demais para receber, isso é um ativo que fica lá estacionado. Quando você consegue devolver esse crédito acumulado de uma forma célere, e ambas as propostas de emenda constitucional prevêem essa devolutiva em até 60 dias, você aí então torna essa moeda uma moeda factível e uma moeda com que o empresário pode contar para fazer novos investimentos. Se você me permite, por que é que hoje alguns estados demoram tanto para poder pagar crédito acumulado de ICMS? Porque ele paga, às vezes, por um imposto que não foi recolhido para ele. Você imagina o seguinte, uma soja produzida no Mato Grosso, por exemplo. A pessoa abre uma empresa aqui em São Paulo, traz essa soja para essa empresa de São Paulo e exporta por São Paulo. Ele se creditou. Ele se credita dos 12% quando a mercadoria saiu do Mato Grosso. Não é debitado na saída, gerou um crédito. Ele pagou 12% para quem? Para o Mato Grosso. O Mato Grosso. Tá? Que trouxe esse crédito para São Paulo, 12%, e exportou a zero. Quem é que vai pagar esses 12% para ele? Devolver esses 12% para ele? São Paulo. Tá? Então, São Paulo vai devolver um imposto que ele não recebeu. E isso acontece no país todo. Por isso a morosidade. Eu estou falando de São Paulo, porque aí você fala assim, como é que eu vou pagar? Tem estados simplesmente que não tem condições de fazer essa devolutiva. Agora acaba com a guerra fiscal, de uma forma geral? Com certeza. Isso aqui, essa história de que eu estou lá no meu estado, é mais vantajoso. Aí o sujeito faz aquela ginástica, né? Abre uma empresa em tal lugar, uma filial não sei aonde. Acaba com guerra fiscal entre estados, entre municípios, porque existe também o tal do ISS mais barato na cidade vizinha, você instala a sua empresa ali. Ainda bem que isso disciplinou também, está numa base de 2, né? Antigamente chegava até 0. Exatamente, aí, né? Mas de 2 a 5, vale você pode tudo, escolher, né? E acaba com a guerra fiscal de estados e municípios. Você imagina que você tem uma indústria que fabrica bulas de medicamento. Desde 1967 você não sabe se você paga ICMS, porque bula é mercadoria, ou se você paga ISS, porque bula é feita sob encomenda, uma encomenda gráfica. Então, assim, você está sujeito a 2 tipos de fiscalização, ambos os entes federados querendo trazer para o seu lado essa fatia da arrecadação. Você acredita que mesmo não reduzindo a carga tributária geral, pode ter algum impacto no preço final para o consumidor? Que o cidadão que está lá, com essa reforma, não sei se aí está previsto que os bens essenciais terão alíquotas diferentes ou diferenciadas ou não. O cidadão comum que está nos ouvindo, eu vou lá no supermercado, depois se isso tudo for aprovado, eu vou efetivamente aumentar meu poder de compra? Bem, aí nós temos que ver algumas coisas. A PEC 45, ela fala assim, ela defende uma alíquota única e uniforme. O ente vai ter autonomia para definir, vamos supor, São Paulo vai ter autonomia para definir sua alíquota, Bauru vai ter autonomia para definir sua alíquota. Então, uma venda feita para Bauru, São Paulo, vai ter aquela alíquota definida por esses 2 entes federados. Isso vai valer, claro, para cada estado e município. Ela defende uma alíquota única e defende que a devolução de valores seja feita de forma personalizada. Então você cobra igual para todo mundo e devolve personalizado. Então você faz um cadastro das famílias que têm baixa renda e você tem condição de monitorar todo o consumo dessa família. É quase que um cashback. É o cashback. É o cashback do tributo. As 2 propostas prevêem o cashback. Só que a 45 fala assim, cobre igual de todo mundo para todas as coisas. Fica muito mais simples e devolve personalizado. Então aí eu faço um cadastro de famílias, meu filho, eu tenho entre X e Y salários mínimos e meu filho estuda numa escola particular. Então eu vou ter direito a um tanto de cashback daquilo que tributou a educação do meu filho, por exemplo.
Já a 110, ela prevê algumas alíquotas diferenciadas para setores estratégicos, seria, por exemplo, educação, saúde, agro, né? Mas também prevê o cashback para famílias de baixa renda, que seria você poder devolver para essas famílias o ICMS sobre o consumo, uma tendência de diminuir a regressividade da tributação do consumo. No que está tramitando, qual que está mais próximo? Eu tenho a impressão que estados estão mais alinhados com a PEC 110, porque ela garante, de uma certa forma, um pouco mais de autonomia para os entes federados na gestão. Se tiver um lobby estadual, é essa que emplacaria primeiro. Eu acredito que sim. Isso é uma percepção pessoal, porque você tendo a possibilidade ela flexibiliza para a lei complementar a fixação dessas alíquotas diferenciadas para setores estratégicos, ela flexibiliza também a possibilidade de alguns regimes diferenciados, né? Então eu penso que os estados, talvez na tentativa de querer garantir uma certa autonomia sobre a sua gestão de política tributária, sejam mais afetos a essa, embora ela seja menos simples do que a 45. Que ela vai ter, contempla mais a simplicidade. Ainda terá, e ela prevê o IVA dual, né? Ela não prevê o IVA único, que é o imposto do valor agregado. Todos os impostos. O IVA dual seria assim: PIS e COFINS e IPI virariam a CBS, que é uma contribuição da União, e IBS ficaria para estados e municípios, reunindo aí o ICMS e o ISS. Luciano, nessa área da pessoa jurídica, das empresas, da reforma, faltou algum tema para a gente abordar ou a gente encerrou aí? Eu acredito que olha, transitando sobre tudo, né? Acredito que sim. Agora, questão... como é que fica para o cidadão a outra reforma, né? Que aí é sempre aquela expectativa da tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, né? Então, envolvendo impostos de transmissão entre vivos, o próprio imposto de renda. Isso você acredita que em algum momento vai ser abordado também? O governo estabeleceu um secretário especial da reforma tributária, que é o Dr. Bernard Api, né? E ele vem tocando... Reconhecido tecnicamente? Sim, muito. Ele pertence ao Centro de Cidadania Fiscal, né? Que é um dos idealizadores da PEC 45. Tá? Então, gente competente. É muito técnico, e ele vem falando em diversos eventos que a aprovação da reforma sobre o consumo, ela é um primeiro passo, e em seguida viria uma reforma tributária relacionada com a renda. Patrimônio, não se falou muito a respeito disso. Parece que existe na PEC 110 alguma coisa que traz o próprio ITR para perto do IPTU. Né? Então, é porque existe o ITR, depois você tem o problema das heranças, né, de doações, e tem uma série de variáveis. Aí cada momento as pessoas ficam muito confusas. Aí quando você vai fazer o imposto de renda, agora que você vê a encrenca que é tudo isso. E agora já um cruzamento. Se relaciona, né? Agora os cartórios obrigados a informar todos os imóveis para a Receita, ou seja, tem gente que tinha imóvel na gaveta, começou a aparecer na pré-preenchida, né? Verdade. Quer dizer, uma mexida importante. Aí seria importante também uma reforma, né, nessa área, né? É verdade. E a pré-preenchida é um ganho, né? Se você for pensar que na hora que você puxa ali, tem tudo já informado. Sim. Acabou aquele medo de não errar, né? Porque a gente não pode partir do princípio que todo mundo queria sonegar, né? Eu acho que a minoria mas já é erro mesmo, uma omissão aqui. Nossa, a pré-preenchida foi... Vem até lá um pagamento, você fez um dentista, você nem imaginar, você nem guardou o recibo, né? Aparece lá, isso é muito interessante. A pré-preenchida foi um grande ganho aí E as pessoas agora não precisam nem do certificado digital, é só ter lá o GovBR, né? No nível prata para cima, né? Isso, exatamente. Muito bem, vamos falar um pouquinho do evento de hoje, então. Vamos. Vai ser lá no CIESP, né? Além de você... Dr. Condo. Dr. Condo, que vai estar com vocês, né? Isso. Como é que vai ser lá o modelo lá? O Edson Takashi Kondo. Exato. Dr. Ele é contador, né? Ele é contador, nessa área, né? Ele foi, durante algum tempo, coordenador adjunto da administração tributária em São Paulo. Hoje ele está aposentado, né? Mas certamente um ganho muito grande para a nossa palestra, porque tem toda uma experiência nas altas esferas da administração tributária de São Paulo. Então tem uma visão macro, né, para poder tratar dessa gestão.
E hoje ele está do outro lado, né? Está dentro da iniciativa privada. Então eu acho que ele é uma pessoa que reúne essas duas visões. Nós vamos falar um pouco para os empresários, especialmente o pessoal da indústria, a realidade que eles têm hoje, né? As dificuldades que eles têm hoje. Eu brinco assim, se você é um industrial hoje, você precisa vender, você fabrica mesas de madeira, você vai vender essa mesa, você tem que perguntar para onde você está vendendo, para quem você está vendendo e o que essa pessoa vai fazer com a mesa, para saber como é que você tributa nessa nota fiscal, né? Para cada venda que você realiza, você tem que fazer isso, e a chance de você errar, e a chance de você ter 1, 2, 3 fiscais na sua porta. É o caso do McDonald's, né? Dos lanches, né? Vender lanche é uma coisa, vender o combo é outra, tem aí uma questão de tributação. O bombom, né? Bombom, você muda a embalagem, né? O biscoito recheado de chocolate ou o chocolate recheado de biscoito, são duas tributações. O Crocs, né? É uma sandália ou é um sapato impermeável, né? O mesmo contribuinte sendo autuado 2 vezes pela Receita, com diferença aí de alguns anos por conta de classificação. Se você pegar a nossa tabela TIP, né, ela tem 461 páginas. É uma loucura, né? Não dá. Bom, então a Luciana Grilo, ela que é inclusive delegada regional tributária, tem MBA em gestão e administração tributária, estará à noite. O contador com experiência profissional na área de fiscalização e tributos, Edson Takashi Kondo, é a partir das 18 horas, né? 18 horas. Das 18 às 20, né? Um horário bom, o pessoal sai da empresa e já vai direto, né? Isso não aí. Dá aquele tempo, né? Não dá. Precisa fazer inscrição, né? Inscrição pelo site, né? Mas o e-mail é totalmente gratuito. convênio.bauru@ciesp.com.br. convênio.bauru@ciesp.com.br. Se você se interessou, também quiser mais informação, anota aí, ó, 3203-7757. 3203-7757. E tem um link aqui, mas no rádio é complicado, que é encurtador, pô, aí você não dá. É melhor ir pelo e-mail mesmo. Tá certo. Bom, sucesso hoje à noite lá, parabéns ao Muito CIESP, obrigada. ao Gino, a Gisela, todos lá, o Marquinhos da Plazult, enfim, todos que estão organizando, e é um tema relevante e de grande necessidade para o meio empresarial. É isso que a gente pretende, trazer verdades, esclarecimentos técnicos para que as pessoas possam ter uma posição firmada no correto e não em especulações. Perfeito. Ouvimos aqui então a Luciana Moscardi Grilo. Obrigado pela sua participação, pela entrevista. Obrigada. Posso te pedir um favor? Claro. Você conhece o Nélio, lá da Catedral? Claro, o Nélio, fui coordenador do grupo de jovens. Nélio, grande participante, inclusive. Você manda um abraço pro Nélio? Grande então Nélio, saudade de você, Nélio. Outro dia eu vi ele rapidamente no supermercado, mas ele estava lá entretido, não tive. Forte abraço, Nélio, para você. O Meca aí vai pra sauna agora, a semana tá ganha já, né? Fala aqui no microfone, rapaz. Fala mais perto aqui só pra... A semana tá ganha, graças a Deus. Graças então tá bom. Esse é o Meca, tá aqui. O que você anda fazendo da vida, Meca? Tá na corretagem? Continuo com seguros e com a Volkswagen. Ah, maravilha. Então o homem tem 35 empregos aí e um salário. Marajá português. 7h49. Você gostou? Você riu porque é você, né? É você, né? É um pouco. Não, mas é 15 empregos 15 empregos, exatamente. E buscando o 16º emprego. 7h49. Na sequência, mercado financeiro e também as coisas. Eu fiquei com vergonha. Isso aí. Eu fiquei vermelho. Olha lá, ó. 7h50, vamos lá. Cidade 360, volta já. 96. Pra carro, moto, caminhão, Guanda Baterias. Pra não ficar na mão, Guanda Baterias. É qualidade e segurança que você tem que ter. É muito mais energia feita pra você. Precisou de baterias, Guanda Baterias. Atacado e varejo, Guanda Baterias, Nações Unidas 3815, fone 31030303. Guanda Baterias, a energia que você precisa. Ótica Prime. Festival de Marcas e Grifes Ótica Prime. É mais do que um atendimento, é sobre uma nova experiência. Siga no Instagram, é Ótica com K, hein? @Ótica Prime. Rua Rio Branco 2615, no Metropolitan Square. Ótica Prime. Ótica Prime. Onde a gente aprende, a gente brinca, fica contente. Escola que me dá atenção, escola que tem tradição. Domus Educandi. Seja
loja Domus Educande. Aprender aqui é mais divertido. Educação infantil e ensino fundamental. Matrículas abertas. Aqui criança gosta de estudar, criança gosta de aprender. Rua Inácio Alexandre Nasralla, 150 Bauru. Ligue 3234-5135. Domus Educande. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. No mês em que a CVC completa 51 anos de história, é você quem vai aproveitar as ofertas com os menores preços. Viaje com o Grupo Rodoviário saindo no aniversário de Bauru para o Celebration Resort, com café da manhã incluso e 3 dias de acesso livre ao Hot Beach Olímpia. Por apenas 10 vezes de R$120, você garante sua oferta arrasadora. Viaje com a confiança e assistência que só a CVC tem. CVC, para toda viagem, pra vida toda. O sucesso de toda obra tem que ser sólido. E para uma obra sólida, o concreto tem que ser Portal Raiz. Grupo Raiz. Concreto, terraplanagem, caçambas, demolição e descarte de resíduos. Agende uma visita técnica pelo WhatsApp 14 3878 1500. Visite o nosso site portalraiz.com.br. Grupo Raiz, um grupo sólido. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o Demartino. 3227-4110. Se liga no WhatsApp da 96. 991239696. A D21 Motors tem as melhores condições da Caoa Sherry para você sair de carro zero e garantindo o melhor negócio. 100% da tabela FIP no seu usado ou taxa zero com 50% de entrada e saldo em 24 vezes ou bônus de até R$10 mil no Tigo 5X Pro Hybrid. Consulte condições, modelos e versões em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Bauru 3042-3000. No trânsito, escolha a vida. Se você quer um colchão de molas ou espuma, a Casa Sampieri tem. Se você quer um colchão ortopédico, na Casa Sampieri tem. Se você necessita de um colchão que não existe, a Casa Sampieri fabrica. Os melhores produtos como Castor, American Flex, Ortobon estão na Casa Sampieri. E o melhor, tudo em 10 vezes sem juros. 3 lojas em Bauru, 2 no centro da cidade e outra na Zona Sul, na Gustavo Maciel, quadra 24, esquina com Júlio Maringoni. Aprenda a comprar colchões na Casa Sampieri. Fone 3222-3170. Precisando trocar o óleo do seu carro? Então atenção à dica da Motoclínica e da Móbil. O lubrificante não significa mais do que 2% do custo total de operação de um veículo e que o uso do óleo errado provoca gastos muito maiores. Na Motoclínica você encontra o óleo móvel correto para o seu carro, inclusive a nova linha móvel para veículos híbridos. Motoclínica e Móbil, parceria de qualidade e confiança. Informações, ligue 3203-4000 ou acesse motoclinica.com.br. Siga no Instagram, @Motoclínica Bauru. Siga a 96 FM no Instagram, @96FM Bauru. Vai Diga Madeira. A madeira certa, na medida certa. Na loja você encontra peroba e cedrinho e muito mais. E na serraria serramos pra você e entregamos tudo prontinho. Vai Diga Madeira. Alameda Joaquim Madurega 238. Telefones 3109-8800 e 3109-2440. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os anos. 7 horas mais 55 minutos, já estamos de volta, Cafeu. E agradecendo a parceria com o Metropolitan Restaurante, encaminhou aqui o café matinal. A Luciana parece que gostou, o Meca também, né? O Bizarro nem se fala, que ele é compulsivo, ele toma todos que vem aqui. Eu tomo tudo, hein? Ele gosta dos chocolatinhos que acompanham. Manda bastante, muitos chocolates. Mandar um abraço pro Primo Mangelari, que mandou um abraço pra vocês, já gostou muito da entrevista. Quem mais que você falou que tava aí? Vem primeiro mais.
o Marco da Plazute, o Lival, estão aí ouvindo o programa que eu tô sabendo aqui pelo... Muito bem. Pode falar bem, eles vão contratar ele. Boa. Fechou. É mais um. Isso. Acorda 4h30 da manhã igual a gente. Isso aí. Nós traz o café e também tá bom, a garrafinha térmica. Tem um lançamento de livro do André, né? Nosso querido amigo André Petralha, trazendo hoje o seu livro Percepções Cotidianas. Então o André convida aos ouvintes aqui do Cidade 360 para o coquetel de lançamento, com uma breve palestra, com comentários, leituras e uma sessão de autógrafos, hoje então a partir das 7h, na Livraria Jalovi Autos, na Rua Antônio Alves, quadra 22. Portanto, o André Petralha lançando Percepções Cotidianas. Tem noite que não tem nada na cidade. Eu tenho um evento na CIB, tem a reforma tributária na CIEB, tem o André, e cada um faz as suas escolhas aí, né? Mas vamos lá então agora falar de mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. E um resumo do que aconteceu na semana passada e as previsões, as perspectivas para essa semana. Está conosco o Gabriel Pagani. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, ouvintes. Vamos lá comentar um pouco sobre o mercado, mas antes, né, Café, falando aí de imposto e tudo mais, chegou a hora, já quase que passou da hora de acertar as contas com o Leão. E quem tem investimentos em ações, quem investiu qualquer coisa em ação, é muito importante fazer a declaração correta. Se teve movimentação no mês a mês, tem que fazer a declaração ali no mês a mês, apurando lucro ou prejuízo. E quem só tem as ações ali tem que declarar que possui essas ações, então tem que lançar lá também que você possui os ativos. Vale a pena ficar muito atento. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aqui para ajudar, auxiliar ali, encaminhar nessa área. Nós não fazemos, mas a gente consegue encaminhar ali os clientes ou alguém que precisar de uma ajuda para resolver essa questão aí com o Leão, né, Café? Mas vamos lá, comentar do mercado. O Ibovespa fechou na sexta-feira com 0,77 de alta, 110.905 pontos. Já o dólar caiu 0,93 de queda a 4,98. Euro 5,34 e o ouro R$313,17 o grama. O mercado caminha aí para fechar talvez o melhor mês do ano, subir mais um pouquinho aí esses últimos dias. Provavelmente teremos um dos melhores meses, subindo mais de 6%. Por quê? O que aconteceu? Na sexta foi um dia bem vazio aí de notícias, a gente acabou reagindo mais ao mercado americano, que ficou ali próximo a 0-0. Por lá estava tendo aquela preocupação do teto de gasto, será que vai passar, será que não vai? O Brasil sabe que isso acaba sendo uma preocupação mais dos americanos ali, que sempre passa, e porque a gente vive aqui, aquilo lá acaba sendo fichinha, vamos dizer assim. E passou no final de semana, então o teto de gasto está aprovado. Hoje é feriado por lá, mas os mercados já estão reagindo um pouco mais positivo. Nós devemos ter um reflexo disso. E a semana está bem cheia. Tem PIB aí do primeiro tri do Brasil para sair. Isso deve movimentar o mercado, uma das notícias mais importantes na quinta-feira. Além disso, hoje a gente tem Boletim Focus, né? O Haddad participando ali de uma reunião no Tesouro Nacional. Isso aí deve movimentar o mercado se sair alguma coisa, e a confiança da indústria. Então isso aí que deve movimentar o mercado no dia de hoje e acompanhar o mercado lá fora na terça-feira principalmente, que vai abrir. Hoje já deve trazer alguma reação, mas amanhã reabrem por lá e deve ter mais alguma reação aqui, essa notícia positiva do teto de gasto por lá, né, Café? Verdade, o Gabriel vai acompanhar o mercado, lembrando que a declaração de imposto de renda, o último dia é dia 31 de maio, agora não perca o prazo. Criptoativos, Bitcoin operando agora com alta de 2,3% nas últimas 24 horas, R$139.009. A Ethereum, alta de 3%, 9.488. E a Shiba, com uma queda de 0,2%, 43 décimos milésimos de real. Ricardo Bizarra. Muito bem, agora 8 horas em ponto. Vamos então para as condições do trânsito na cidade. As informações aqui chegam com o Alexandre Colim. Oi, Colim.
pelo Waze, viu, Bizarra? Oi, Bizarra, ok, áudio, Ok. agora ok. Passada rápida pelo Waze, tá difícil a vida do motorista que vem da Vila Falcão em direção à vereadora Gomes dos Santos, Duque de Caxias, para acessar ou Zona Sul ou a região central da cidade. Portanto, por ali, muita atenção. Aqui na Comendador José da Silva Marta com Alfredo Ruiz, situação tranquila para o motorista que sai da Praça Portugal em direção à Zona Oeste. Quem vai em direção ao Recinto Melo Moraes, tudo tranquilo, portanto, sinal verde. Já no sentido contrário de quem vem da Zona Oeste da cidade em direção à Praça Portugal, aí a situação é um pouco mais complicada, tem aquele anda para, portanto, o sinal é amarelo, até porque o fluxo ou a situação deve melhorar ao longo dos próximos minutos. Portanto, em linhas gerais, para quem está subindo, né, em direção à Praça Portugal, muito mais atenção, sinal amarelo para quem está utilizando agora essa faixa de rolamento ou esta pista da Comendador José da Silva Marta, aqui na zona sul da cidade de Bauru. As condições do trânsito têm um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Muito bem, obrigado, viu, Colim, pelas informações. Um bom dia para você, uma ótima semana. Até sempre. 8 horas mais 1 minuto, vambora, Cafeu. Vamos lá, o Marcos Saraiva lá no Amazonas nos ouvindo, né? Tinha até uma pergunta aqui da área tributária, mas fica para amanhã, viu, Saraiva? Um abraço para você. Preparando o jornal já de amanhã, nossa equipe acompanha hoje a Câmara Municipal, tudo que está acontecendo na economia, na política, e amanhã a gente se encontra às 6 da manhã. Vem chegando o Evair de Húngaro, Dundum, para comandar o túnel do tempo. A gente volta a se falar então amanhã, bem cedinho, às 6 horas da manhã. Para você, uma ótima semana. Tchau, tchau. Cidade 360. De volta amanhã, às 6 da manhã. Oferecimento: vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se clienteconfiança.com.br.